Olá pessoal, tudo bem? Olá Raquel, Renata. Hoje nós vamos fazer uma live com o professor Christian Lobauer, Alexia, minha querida aluna, Renata, Bedran, minha irmã Seleta, Dileta. Como é que estão as coisas? Tudo caminhando? A gente está aí nessa pandemia aí, finalizando a pandemia. E finalizando não, né? Tentando retomar as atividades normais aí. Existe uma luz no fim do túnel aí para retomar as atividades de maneira bem gradual. Vamos ver como é que a sociedade, como é que a nossa cidade vai reagir a essa abertura, a essa reabertura. Tá certo. Alex, estamos aí. As aulas retomaram, né? Semana passada foi semana retrasada, né? As aulas retomaram. Estamos tentando voltar ao professor Christian. O professor Christian. Olá, professor. Como é que estão Rodrigo, as coisas? tudo certo aí? Graças a Deus, tirando esse frio monstruoso que está aqui. Eu acho Tá que São frio, Paulo né? está mais, né? Aqui também tá frio, mas já faz uns dias, viu? Pois é. Aqui está congelando. A gente fica só com o dedinho de fora. É, é, Como é que são as coisas, professor? Tudo certo? tudo bem, estamos trabalhando aí. Ontem a gente teve Até encontrei o governador ontem, tivemos uma conversa com o nosso pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Maravilha. Tivemos junto com... Estava aqui também o nosso querido Matheus. E estamos trabalhando aí. Vamos acelerar nessas eleições. Bom. A gente tem que correr atrás, né? Afinal de contas, o Partido Novo é o partido que faz toda a diferença. Eu pesquisei um pouquinho aqui, me parece que você foi um dos fundadores dele, né? Eu estava lá entre os 180 fundadores, fevereiro de 2011. Que Estava lá. maravilha. Começou no Rio e São Paulo essa ideia, né? Depois que foi para o mundo inteiro, não é isso? Para o mundo, É, desculpa, depois que foi para o Brasil inteiro. é como aquilo que a gente conversa, né? Que a gente prega. O indivíduo é o grande transformador, né? O João teve uma ideia, começou a conversar com os amigos no Rio de Janeiro. Primeiro ele estava preocupado com a cidade do Rio de Janeiro. Daí ele percebeu que não adiantava pensar só no Rio de Janeiro, tinha que pensar num instrumento que servisse para o Rio e para o Estado e para o Brasil. Pensou num partido político, começou a encontrar pessoas, fez um jantar em São Paulo com amigos e eu fui convidado para esse jantar. Isso é dezembro de 2010. Em fevereiro de 2011 a gente fez a assembleia no Rio de Janeiro, era um sábado, e fundamos o partido. A gente achava que em 2 anos estaria com o partido já pronto para as eleições de 2012. E aí começou a saga. Foram 5 anos de trabalho, um inferno na terra, e conseguimos registrar dentro da regra do jogo, porque a gente foi lidar com aquilo que é mais perverso no Brasil, que são as falcatruas desses modelos de imbecis e burocráticos e corruptos, e entre eles registrar um partido político, né? Enquanto a gente registrou o Novo, no período em que a gente registrou o Novo, a gente viu o Solidariedade nascer, a gente viu o PSD do Kassab nascer, e fomos vendo como é que os caras fazem, né? Sim. Coisa que a gente não faz. Então, a gente foi no caminho da regra do jogo e tal. Conseguimos registrar em 2015. Foram 5 anos trabalhando. Maravilha. E hoje está aí, todo mundo confia, todo mundo acredita, e o partido está crescendo muito, não é pouco não, né? Hoje não é mais um projeto, né? Hoje é uma Sim. realidade da política brasileira.
Hoje o Partido Novo, eu falo projeto ainda às vezes porque me acostumei a falar, mas o Partido Novo é uma realidade. O Partido Novo governa 21 milhões de brasileiros aí ao seu lado. O Partido Novo tem uma bancada de 8 federais que trabalham por 40. O Partido Novo é o mais coerente partido dos 35 partidos registrados no Brasil. Os seus 8 deputados estão entre os 10 melhores deputados do ranking dos políticos nas 4 avaliações que foram feitas desde 2019. Então, nós somos uma realidade. Tem um monte de problema, lógico, tem muito problema, com problemas do crescimento, né? Sim. O que é natural, né? Tem um processo de amadurecimento que tem que acontecer aí, mas é normal, é uma realidade. Tem que trabalhar porque não tem outra alternativa, entendeu? Nem que seja por isso. A única alternativa é o novo. Com certeza. Maravilha. Deixa eu lhe apresentar. Hoje a nossa live, o título dela é Renovação Política, e eu tive o prazer e a alegria de assistir uma palestra do professor Christian Lobauer no curso que a Adriana Ventura estava encabeçando e coordenando, e fiquei realmente muito feliz com as suas colocações. Eu achei uma grande sintonia aí com as suas ideias. Eu falei, não, eu vou ter que convidá-lo para uma live. E eu queria te agradecer imensamente por ter aceito o convite, que eu fiz, o que eu recebi com muita alegria, porque, afinal de contas, você é uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração, e tenho certeza que vai somar aqui com a hora que nós vamos conversar hoje. Eu tenho certeza que essa hora vai parecer que vai demorar 5 minutos, mas, né, vamos adiante, né, porque o assunto vai ser bom. Renovação política é um tema interessantíssimo, né? Obrigado, Rodrigo. Quero primeiro, antes da gente conversar sobre o tema, eu quero te cumprimentar, e também em meu nome, da minha família, e também a parte que me cabe no partido, agradecer a você pela coragem de se candidatar ou de se pré-candidatar, passar pelo processo seletivo. A decisão de entrar na vida pública não é uma decisão racional. Se fosse racional, ninguém entrava. Com certeza. No Brasil, pelo menos. Então, é uma coisa assim de inspiração, de coragem. Eu digo isso para todos. Participei também do processo. E sei o quanto custa em todos os sentidos. O tempo da família, os mal-entendidos, o dinheiro pessoal, todas as aprendizagens e as maravilhas também que tem, lógico. Tem maravilhas que você vai viver e certamente vai ser eleito e vai poder exercitar o poder em Belo Horizonte. Mas eu quero te deixar essa mensagem. E vamos conversar sobre renovação. Renovação é um processo longo, né? O Brasil precisa passar. Sim. Deixa eu só te apresentar rapidamente aqui. Christian Lobauer é paulistano, tem 52 anos, mestre e doutor em Ciência Política pela USP, Universidade de São Paulo. Foi VP de Assuntos Corporativos da Bayer no Brasil, presidente executivo da Citrus BR, diretor executivo da Associação Brasileira dos Exportadores de Frangos, ABPA, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, atuou como professor convidado da Fundação Dom Cabral e é membro das diretorias do Conselho Empresarial da América Latina, CEAL, e do Instituto de Relações Internacionais da USP, GACINT e RI. Esse é um breve currículo. O seu gabarito tem muito mais, você tem gabarito, né, para muito mais. Isso é uma breve seleção das suas competências aí. E, afinal de contas, professor, lecionar é uma grande alegria. Engraçado, sumiu minha tela aqui. Você está me vendo bem, não? Estou vendo. Não, eu não estou vendo você, estou vendo eu, mas sumiu realmente a sua imagem. Minha imagem sumiu. Deixa eu ver aqui. Por que será? Enfim, eu não estou me vendo. Você me vê? Eu estou te vendo bem. Vamos continuar um pouquinho, mas a minha tela... Você está me escutando, né? E não está me vendo. Estou escutando bem. Na verdade, passou a sua mão agora na frente da imagem. Eu inverti aqui, ó.
Vamos ver aqui. Pronto, é porque estava aparecendo. Maravilha. Inverti a tela. Mas vamos lá. Lecionar é uma alegria. Eu também sou professor, leciono na Faculdade de Sabará, leciono Direito Administrativo 1, 2, 5 e 6 período. Falo um pouco sobre administração pública. Eu tenho, inclusive, alguns alunos aqui que entraram. E, na teoria, é tudo muito bonito, né? Tem lá artigo 37, princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E tem algumas coisas que, na hora que a gente lê, a gente fala, meu Deus, é uma maravilha. E na hora que a gente vai para o dia a dia, vai para a realidade, ali, a gente percebe que as coisas não estão bem tal como foram escritas, né? E por que isso aconteceu? O que eu acho que aconteceu? A gente, querendo ou não, é representado, né? Esse é o modelo nosso, né? De representatividade, ou seja, a gente escolhe os nossos representantes, bem ou mal, né? Mas escolhemos, né? E a partir dali eles vão nos representar. E o fato é que o brasileiro não tinha muito interesse em política, não, né? Acaba ficando um pouco distante dos assuntos, negligenciando algumas informações, não interessando muito. E aí a gente chegou nesse ponto, que é, isso eu digo, uns 2 até 4 anos atrás, né? Um ponto em que ninguém concorda com nada que está assistindo, a corrupção está generalizada, a falta de crédito está aí falando mais alto, e a gente, na hora que a gente acha que as coisas vão melhorar, a gente tem um susto, né? Porque ao invés de melhorar, as coisas pioram. E isso deixa a gente muito descrente, muito chateado com a realidade. E o que eu percebo? Que hoje a sociedade busca uma renovação política, né? Como Jorge Ripper fala, né? Quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. Ou seja, a realidade clama por algo novo, né? Por pessoas que entram com energia nova. Porque o que a gente percebe hoje, infelizmente, é que tudo de errado e tudo de ruim está acontecendo através desses representantes. Hoje, o jornal noticiou mais uma busca e apreensão na Câmara Municipal, no gabinete de um vereador aí que estava supostamente envolvido com rachadinhas. Então, assim, a gente se preocupa muito, né, professor Christian? Isso dói na alma, né? A gente fala, meu Deus do céu, que país que é esse? Não é isso? Olha, é isso. Tem muitas coisas na sua pergunta, mas eu vou tentar ser breve. As instituições que nós, como sociedade, construímos e que aí estão, não são perfeitas, aliás, são bastante imperfeitas. A democracia brasileira ainda carece de fortalecimento, as instituições têm que se fortalecer, têm que ganhar estofo, consistência, mas é isso que a gente conseguiu fazer como sociedade, né? Não quero nivelar por baixo, mas tem muitas sociedades, inclusive vizinhas nossas aqui na América do Sul, que não chegaram ainda nem onde nós estamos. Não é para nivelar por baixo, não, mas é para a gente perceber que é difícil construir regimes democráticos, instituições fortes, despersonalizar a política e ter uma cultura política. A gente pode gastar aqui um tempão, eu acho muito interessante esse tema. Por que é que nós nos encontramos na situação que nos encontramos do ponto de vista político? Porque o problema brasileiro é político por excelência. Sempre foi. Nunca foi econômico. A economia brasileira, quando não funcionou e não funciona, é por uma questão política, né? E as instituições políticas são ainda muito frágeis, infelizmente. Nosso sistema partidário, nosso sistema eleitoral, o modelo de financiamento, são regras muito instáveis, muito ruins, o que propicia uma série de práticas. Você citou algumas aí, rachadinha, a corrupção permanente dentro dos partidos, o financiamento público, que é uma barbaridade, que é um roubo explícito do cidadão e do contribuinte. Mas, assim, o que nos resta fazer, Rodrigo, eu acho, para resumir, é o seguinte: essa inquietação das pessoas como nós, principalmente os contribuintes indignados, que somos nós, o Partido Novo, e boa parte da população mais humilde, que vê o problema, mas não, se sente impotente de participar, tem 3 saídas. Uma é pegar o avião de ida, que a gente acha que não vale a pena e não é por aí. A outra é promover a ruptura institucional, que também não acho que é um caminho bom, porque tem pessoal falando aí de intervenção no Supremo,
pessoal que fala de intervenção no executivo. A gente sabe como isso começa, não sabe como acaba. E a terceira maneira é trabalhar dentro das regras das instituições que estão aí, que é o que nós estamos fazendo. A gente foi lá, com paciência, com perseverança, fez um partido político com as ideias corretas, as ideias liberais, com um estatuto muito incisivo, um estatuto muito diferente, que estabelece não uso de recurso público, estabelece não intervenção de mandatário no partido e vice-versa, estabelece instituições de éticas dentro do partido, uma série de coisas, e vamos atrás dos mandatos. Se a gente chegar a ocupar o Congresso Nacional, dentro das regras institucionais, com 100, 150 deputados, a gente muda o Brasil. A parte mais difícil já foi, Rodrigo, que foi fundar, foi lançar, sim, foi conseguir entrar na campanha, etc. Todo mundo dizia que a gente não ia conseguir eleger ninguém, que a gente não ia conseguir dinheiro, que a gente não ia conseguir convencer ninguém. E estamos aí governando Minas Gerais. E bem. Então muito agora bem. É seguir firme para ocupar o Congresso Nacional e mudar a Constituição. Com certeza. Bom, a gente sempre tem que acreditar, né? Eu, inclusive, assisti um vídeo seu falando exatamente isso. Gente, eu vou entrar para a política para tentar devolver para a população, né, que é realmente quem legitimamente tem o poder, este poder que foi perdido aí, que está na mão dos representantes, mas sem representar a população. O que a gente percebe hoje em dia? Que quando os políticos vão fazer a campanha, eles vão para a rua, conversam, prometem, né, como se diz, promete um pé da bota e não volta para completar a sua promessa, que é dar o outro pé de bota. Isso é muito feio, né? Muito feio. Por quê? Você não pode comprar votos, é um absurdo. Você tem que mostrar as suas ideias, mostrar as suas propostas e, a partir dali, a pessoa escolher o que é melhor, o que ela entende como melhor para representá-lo. Né? E a gente percebe que, infelizmente, o brasileiro não tinha esse clamor, não tinha esse interesse por buscar o que de fato deveria. Né? Hoje não, hoje eles já estão procurando, já estão pesquisando, exatamente para evitar que a política continue perdida. O que eu percebo? Né? Tem uma expressão chamada fisiologismo partidário. O que está acontecendo que a gente percebe algumas vezes? Que os partidos políticos, uma vez que eles estão lá no poder, eles estão preocupados somente em recandidatar e buscar os interesses próprios deles. Né? Por isso, fisiologismo partidário, ou seja, eles não representam a população e nem o eleitor, representam eles próprios através de interesses individuais. Né? Isso é muito grave, isso é muito ruim. Por que isso? Porque, por exemplo, pilares básicos, saúde, educação e segurança. Ok, né? Saúde é um pilar básico? Sim. Como é que o Zema está fazendo, o nosso governador está fazendo aqui no estado? Está comprando equipamentos, me parece, com os valores mais baixos, e as pessoas que morreram, né, em termo populacional, de morte e falecimento com a população do estado, o valor é um dos mais baixos, o número é um dos mais baixos do Brasil. Por quê? Porque a saúde está em primeiro lugar. Né? E essa premissa é do governador. Em contrapartida, a gente viu no Rio de Janeiro que o prefeito foi preso porque houve, me parece, um desvio, né? Ou pelo menos uma tentativa de desvio. Enfim, há um inquérito e houve essa busca e apreensão, e algumas pessoas foram presas por causa de constatação ou indício de constatação de alguma irregularidade. Isso é grave. Por quê? Houve a edição, né, da lei do Bolsonaro, lei 13.979, se não estiver enganado, que dispensou a licitação em caso de calamidade pública, em caso de pandemia, né, que é o nosso caso. Aí, diante dessa situação, alguns políticos estão tentando se enriquecer ao invés de buscar o interesse público. E, que é o quê? A saúde. É óbvio que é a saúde. As pessoas, o que o Estado tem que primar? Pela saúde, claro, sempre. Né? Então, assim, quando eu escuto isso,
aqui. Desculpe. Está me ouvindo bem, né? Estou ouvindo. Então, eu fico muito chateado com esse tipo de coisa. A gente escuta e fala, meu Deus do céu, né? Tem gente querendo enriquecer às custas da morte da população e tudo mais. Será que o Brasil não tem jeito, como diz Marcel Van Hatten? Eu não quero mudar do Brasil, eu quero viver em outro Brasil. Né? Isso diz muito essa expressão, né, professor? Diz muito. Eu acho que eu tenho dito sempre o seguinte: a gente tem que tomar conta do que é nosso, né? A política brasileira, a política em geral, mas a política brasileira foi ocupada de assalto por muitos grupos aí que não tem nada que chegue perto do que se conhece como espírito público, né? O espírito Sim. público é uma característica, é um sentimento, um compromisso que o indivíduo tem com aquilo, com a sua circunstância, né? Ele tem gente que por natureza não está incomodado com o que está à sua volta, e tem gente que está. As pessoas que estão incomodadas com aquilo, com uma pobreza visível no seu quarteirão, com o estrago da coisa pública, com os desperdícios, etc. As pessoas que estão atentas, elas têm espírito público. E algumas delas têm condição, coragem e capacidade de entrar no jogo público. O problema é que as regras do nosso sistema, elas não são convidativas. O que nós estamos fazendo no Partido Novo é ir contra tudo e contra todos. Você vê, não é um jogo isonômico que a gente participa quando entra. O nosso partido, ele se estabeleceu como um partido que não fazia coligações, e continua não fazendo, mas num ambiente que coligações favoreciam quem já fazia. É um partido que não usa o dinheiro público, é um partido que isso, aquilo e aquilo. Ele se colocou em condições muito difíceis. Por quê? Porque ele fez a reforma que ele quer que seja feita no sistema partidário, né? E aí sim ele colocou para pessoas de bem, que têm espírito público, um espaço que essas pessoas simplesmente não se aproximavam da vida pública. Deve ser o seu caso. Muita gente que eu converso nesses últimos quase 10 anos, ela fala assim, eu nunca me interessei por política, não porque eu não gostasse, porque eu não tinha para onde ir. Eu passava perto do PSDB, do PMDB, ou que fosse do PFL, e falava, não dá, eu tenho que ir embora. Não tem condição. E é assim que é. E eu não estou nem falando dos outros, né? Dos outros 30 partidos que não merecem ser nem citados, porque não significam e não representam absolutamente nada e ninguém. E é isso que transformou a política brasileira nisso que ela é, no fisiologismo que você descreveu. São 30 ou 20, para ser gentil, são 25 partidos de aluguel, né? 10 partidos que poderiam ser alguma coisa, dos quais 6 têm algum sentido ideológico. Que é o que acontece nas democracias maduras. Você tem 6, 7, 8 partidos no máximo. E é isso que tem no espectro ideológico da representação da democracia. Não existe mais do que isso. Então, o nosso sistema é tão anticonvidativo que as pessoas de bem não se aproximam. E a gente está tentando fazer, e está conseguindo, as duras penas, apresentar um cenário um pouco menos ruim, para que aqueles que têm coragem se aproximem. E o fato, Rodrigo, é fato já, é que tem muita gente boa. Você vê a nossa seleção desse ano, são centenas de candidatos, pré-candidatos à vereança. Eu conheci já algumas dezenas, e já conversei com algumas dezenas. É o Brasil que dá certo, é esse Brasil que o Van Hatten fez referência. É o outro Brasil, que tem que tomar conta do que é nosso. Esse país é nosso, não é desses caras que quebraram a Petrobras, desses pelegos de sindicato, desses farsantes aí que tomaram conta do país, que arrebentaram as contas públicas e se apresentam de solucionadores das causas sociais. A gente entregou o país para esses caras. Então é isso que a gente está fazendo, devagarzinho, com humildade, acabar com esse jogo da fisiologia através da representação. Professor, e foi engraçado o seguinte, eu me formei em 2006. Tirei meu AB, comecei a advogar lá no centro da cidade, lá no Amazonas com São Paulo. E aí, aos pouquinhos, eu fui. Né? Entrei na Seminas, entrei no Instituto de Advogados, hoje eu sou membro do Conselho Superior, fui para o Tribunal de Ética da OAB, então eu julgo meus colegas. E aí eu comecei a me aproximar da Associação de Moradores da Rua. Estava um tanto de problema, aí me aproximei e resolvi. Aí me convidaram para ser presidente da Associação do Bairro, em 2016. Aí montei uma chapa, fui e ganhei. Ok. E o que eu percebo é o seguinte,
quando a gente, quando assumi a presidência da Associação da Rua em 2014, eu estava morrendo de medo. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? Qual que é essa responsabilidade, né? Será que eu tenho talento para isso? E o que eu te falo é o seguinte, é que apesar do receio, né, do que é novo, a gente tem um medo do que é novo. Mas medo, assim, né, numa expressão boa, né? Não é medo, é apreensão. Insegurança, é. Insegurança. Apesar dessa segurança, o que eu percebo é que as pessoas se aproximavam de mim. O que eu posso ajudar? Como é que a gente pode fazer? E elas me abraçaram, e elas vinham me cumprimentar de braço aberto. Então, isso me incentivou demais. Depois, para a Associação do Bairro, a mesma coisa. A quantidade de gente querendo o bem da associação, querendo o bem do bairro, querendo o bem das pessoas. Então, assim, realmente, esse ambiente de polarização, ele é muito ruim. Né? Hoje em dia, qual que é o problema? Quando falaram, você vai se envolver com a política, todo mundo polarizado, o que eu falei? Falei, ó, o que eu percebo? Que as pessoas começam a conversar e tentam te enquadrar de um lado ou do outro. O meio não existe. Né? Eles acham que ou é esquerda ou é direita, né? Como se diz, ou é esquerdopata ou é bolsominion, e o meio do caminho não existe. Né? E eu acho o seguinte, nada melhor do que o diálogo e a ponderação. Né? Tudo que é extremo é ruim. Né? É o que eu acho, é o que eu sempre achei. E acho que a gente tem que ser referência para gerações futuras, né? As gerações vindouras. Por quê? Porque está tudo errado. Nós estamos vivendo uma época que tudo que eu aprendi como certo está sendo errado. Né? A gente liga a televisão. Outro dia tinha um candidato aí que estava falando em desarmar a polícia, porque assim não vai ter bandido alvejado. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Pois é, na hora que a gente. São umas coisas que na hora que a gente escuta, a gente fala, gente, será que eu estou falando? Será que ele está de sacanagem? Ou será que eu estou ouvindo certo? Né? Então, assim, é realmente muito preocupante a realidade que nós estamos vivendo hoje. E o que eu percebo é que em 2016, 2018, tiveram aquelas manifestações de rua. Será que aquelas manifestações de rua demonstram um despertar de um gigante que fala assim, ó, acordamos, agora não existe mais espaço para roubalheira, para falcatrua e para fisiologismo, tal como antes era visto, mas nada feito? Será que essa é a mensagem da população? Eu acho que, observando a história brasileira e a tradição de imobilismo brasileira, eu acho que a gente está num processo de aprendizagem, de amadurecimento, mas são sempre 2 passos para frente e 1 para trás. As próprias manifestações que começaram em 2013, elas são até hoje tentativa de análise dos sociólogos para entender exatamente o que tinha ali, porque ninguém sabe, até hoje não sabe explicar muito bem o que é que gerou aquilo tudo. Na verdade, o estupim foi um aumento de passagem de ônibus em São Paulo, sim. Mas o que estava ali era uma revolta acumulada, que ajuda a explicar, eu acho, é uma visão, não sei se ela está certa, essa polarização que você fez referência, que é mundial, né? O que explica essa situação política, que a gente não deve entrar, o Partido Novo é um partido independente que não faz parte nem de uma ponta nem da outra. É um partido independente que tem uma ideologia, mas ele é de diálogo, ele é de conversa, ele é de política. O que aconteceu, eu acho que é o seguinte, essa agenda social-democrata internacional das democracias ocidentais, essa coisa meio do bem-estar social e da tolerância com as diferenças que deve existir, mas que foi dando espaço, não sei se você já leu Nietzsche, também não vou dizer que sou um entendedor de Nietzsche, longe de mim, sou só um aventureiro para entender, mas o Nietzsche faz uma referência assim, quando a agenda do mais fraco ocupa a agenda da liderança, a sociedade está fadada ao fracasso. E o mundo inteiro assumiu uma agenda que é o que você falou, ela inverteu os valores. Então, todo esse universo das minorias, que tem que ser respeitados, mas não tem que ser respeitado porque é minoria, tem que ser respeitado porque todos têm que ser respeitados. Né? Com certeza. Todo esse universo de cotas e todos esses governos progressistas que foram tomando conta das democracias, na Alemanha, na França, na Itália, na própria Inglaterra, né, de uma certa maneira, nos Estados Unidos e no Brasil, nos últimos 16, entre 2013 e 2016, geraram um pêndulo, estressaram o elástico, e quando soltou, o que aconteceu? Foi para o outro lado.
polarização é resultado de uma força. Toda a ação tem uma reação. E é o que aconteceu no mundo inteiro. Veio o Trump nos Estados Unidos, vem o Orbán na Hungria, vem uma série de movimentos estressados para o outro lado. Nós também, nas devidas proporções, vivemos isso. O Bolsonaro era uma figura inviável politicamente há 5, 10 anos atrás. Hoje ele é presidente do Brasil. Né? Então, o que nós temos que pensar, assim, as mudanças elas vêm muito lentas nesse país aqui. Sim. E a nossas diferenças sociais, regionais, o tamanho do Brasil, as complexidades do país ainda não ajudam. Se a gente fosse o Uruguai, se a gente fosse a Bélgica, era uma coisa, Suécia. A gente é um país de 210 milhões de habitantes, com muitas diferenças, complexo, cheio de vícios, cheio de imperfeições. Então, assim, quando eu tinha 23 anos, eu estava com cara pintada na rua, quando a gente empichou o Collor. Eu achava que as coisas iam ser mais rápidas, Rodrigo, sinceramente. Hoje eu estou com 54. Mudou, melhorou. Mas podia ter melhorado muito mais. A gente podia ter dado um salto de qualidade, não deu. Então, acho que vai continuar nesse ritmo mesmo brasileiro. São 2 passos para frente, 1 para trás, para um pouco, vai mais um pouco. Meu filho tem 10 anos, ele vai ver. Acho que ele vai ver. Quero crer que vai haver uma transformação e a gente vai fazer parte dessa transformação como partido político. É isso que nos move, né? Eu tenho 2 filhos aqui e até a esposa falou assim: você vai querer entrar mesmo, né? E os filhos, eu falei assim: eu quero ser referência para eles, né? A gente precisa de colocar referência. Por quê? Porque senão fica tudo perdido e sem referência tal como está hoje, né? Então isso é muito grave. Tem 2 perguntas aqui, Coronel Gaudí. Perfeito. O Gaudí, ele é do Maranhão, querido, já fizemos uma live juntos. Maravilha. Nosso pré-candidato no Maranhão, vamos ver se ele leva lá. Importante. Vamos torcer para ser. O sistema democrático eletivo é desinformativo, risível, corrompe-se na onda da impunidade jurídica também. É uma reflexão, né, que a gente tem que parar para pensar, será que é por aí? Será que essa desinformação, será que também não é culpa um pouco da população que só dá um Ctrl+C, Ctrl+V e não tem uma análise crítica? E eu não sei você, eu não ligo mais televisão. Não ligo televisão, tanta raiva que eu passo aqui em certos horários. Porque eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Né? Eu não quero saber o que o presidente fez, o que o presidente não fez, que não tem nada a ver com o interesse público. Né? Então, assim, e hoje você liga a televisão, liga jornal e tu fala, gente, não é possível, a informação se perdeu. Né? Então, eu acho que a gente também tem a responsabilidade de procurar nos informar para criar uma análise crítica e exatamente para evitar essa corrupção aí, essa impunidade jurídica. Não sei se você quer ter algum comentário sobre esse comentário do Coronel Gaudí. Dá para juntar um pouco o que o Gaudí falou com o que você comentou. A democracia tem que estar sempre se aperfeiçoando, as instituições, como a gente dizia antes, a gente tem imperfeições muito grandes ainda, mas estamos no caminho. Mas uma das instituições fundamentais é a liberdade de expressão e a qualidade da informação. Sim. E você levantou um ponto muito impressionante. Eu vou dizer a você que eu sou leitor de jornal voraz desde os 13 anos, sempre fui, e faz mais de 1 ano que eu não leio mais jornal. Eu assisto televisão, sempre gostei de televisão, sempre assisti muito televisão, jornais, documentários, sempre gostei. E vou lhe dizer que hoje eu assisto o Jornal Nacional para me irritar. É um exercício de diversão. Deixa eu me irritar um pouco. Eu ligo o Jornal Nacional da Rede Globo. Eu nunca fui contra a Globo, não. Nunca tive nada contra, sempre achei tudo bem. Então, o que está acontecendo, dando exemplos, é um processo muito difícil de se formar opinião. Sim. No mundo inteiro, e no Brasil em particular, é muito difícil você conseguir formar uma opinião. Hoje você não tem fontes de credibilidade. Virou uma coisa muito rasa, muito porcaria, e isso prejudica a democracia. Esse é o problema. É isso que eu acho que combina com o comentário que ele fez com o que você fez. Exatamente. E aqui logo embaixo tem o que, do Carlinho Xavier. Tem como romper a polarização que existe hoje? Eu acho que, de novo, é amadurecimento. Tem. A gente faz parte disso. A gente tem que constituir o que a gente chama de centro democrático. Né? No Congresso Nacional, por exemplo, como os partidos são pouco significativos, tem um grupo lá de uma coisa de 60 deputados, que são o que a gente chama de centro democrático.
que é gente que está nesse espectro de centro-direita, às vezes até também de social-democrata, mas um pouco mais ilustrado, que são o que deveria ser o Congresso Nacional, né? É aí que está a solução para o país. A gente tem dos 513, eu diria que tem os 300 picaretas lá, que o Lula chamava, que eram todos, boa parte com quem ele lidava, continua tendo, mas tem lá um centro democrático, que não é pequeno, que é o futuro da política. E a gente quer se incluir nesse grupo, né? É nesse grupo que a gente tem que se basear quando assiste uma votação, um debate, um tema na plenária. E a gente tem esperança, sim. A gente está vivendo uma polarização porque estressaram muito a corda de um lado. É natural que venha uma reação do outro. Vamos seguir firme pelas instituições e pelo centro democrático, que é onde a gente está. Com certeza, concordo. Tem uma outra pergunta aqui do... Oi, prazer, Luan. Professor, tivemos algum avanço ao liberalismo no Brasil nesse governo? Então, esse governo veio com a agenda liberal. Vamos dividir em duas partes aqui. A parte econômica, certamente, não há muito o que comentar. Com a chegada do Paulo Guedes e sua equipe, no planejamento, nas relações de desenvolvimento do comércio, na própria agricultura. Se nós tivéssemos ganho com o Partido Novo, a gente não teria muita diferença nas políticas econômica, monetária, financeira, agrícola. Não tem muita diferença, não. Estava no caminho certo. Eu diria, até o fevereiro desse ano, estava no caminho certo. O presidente é uma pessoa complicada, ele nunca foi um liberal, ele adaptou um pouco o discurso para a campanha, mas ele tem um perfil ainda de influência desenvolvimentista, né? Aquela parte das Forças Armadas e da burguesia nacional, de capitalismo de Estado e tal. Ele tem consciência de que o problema fiscal força o Brasil a ter que ser mais liberal, mas eu acho que nós começamos bem e não estamos tão bem como começamos. Quer dizer, o governo hoje mudou muito com a saída do Moro, e aí com a saída de algumas figuras como o Salim, que é um homem do nosso grupo político, né, que estavam lá nas privatizações, o próprio secretário Paulo Ubel, que estava com ele lá. Com a saída dessas pessoas, o governo vai perdendo. Quer dizer, o velho centrão está ocupando os espaços de indicação de pessoas, de cargos, e é um fenômeno que não é que o Bolsonaro seja pior, é mais do mesmo. É o que aconteceu com o Sarney, é o que aconteceu com o Fernando Henrique, é o que aconteceu com o Itamar, é o que aconteceu com o Lula, no máximo, e com a Dilma. Então, o Centrão tomou absolutamente conta desses governos. O Centrão é uma massa amorfa de corruptos de partidos como PP, PL, PR, PTB, PDT, Solidariedade, que fazem esse trabalho de rato sujo no Congresso Nacional há décadas. E o que está acontecendo hoje é que, com uma certa ponderância, essas pessoas estão voltando à ativa. Então, Roberto Jefferson indicando cargos, Valdemar Costa Neto indicando cargos, e outras figuras desse calibre indicando cargos e posições para manter a vida do presidente e desse governo vivo. Então, eu não critico, eu acho que ele começou bem, havia um espaço para o liberalismo, mas faltou força partidária. O PSL nunca foi nada e não vai ser nada. Não era nada, não virou nada, embora tenha 60 cadeiras, não vinga. O que vinga é partido como o nosso, que tem consistência ideológica, que seleciona os seus candidatos, que são eleitos pela vontade das pessoas que estão atentas ao que está acontecendo, não para o populismo. Por isso que eu digo, se o Novo tiver 60 candidatos, é muito diferente o presidente governar do que o presidente governar com 60 deputados do PSL. E é a fraqueza do sistema brasileiro. Sim, interessante. E o que eu percebo é o seguinte, né? Algumas pessoas falam assim, eu vou votar nulo, vou votar em branco, porque assim, se tiver maioria de votos brancos, votos nulos, tem que ter uma segunda eleição, eu voto com protesto, porque ninguém me representa. Eu quero até ouvir a sua opinião. O que eu acho? Eu acho que ouvir isso, né? Eu acho que uma pessoa que fala isso é uma pessoa que realmente não tem noção de nada. Que, primeiro, fala assim, ninguém me representa. Sim,
Você está sendo representado, tá, por quem está lá. Então, assim, a decisão dele te afeta diretamente. Então, não vem falar que, não, ninguém me representa. Representa sim. E a pessoa que está lá, eleita pela maioria, vai te representar e fazer o que ela bem entende, tá, exatamente pelo nosso sistema. Ok. Essa é a primeira situação. E a segunda, não, eu vou votar em protesto. Vou votar em protesto. O que seria votar em protesto? Branco é votar em protesto? Nulo é votar em protesto? Entendo que não. Eu quero ouvir sua opinião. O que eu acho que a gente deve fazer é procurar estudar a vida pregressa do candidato, pré-candidato, né, candidato no caso, estudar quais são as propostas da pessoa, como é que a pessoa, quais são as ideias, o que a pessoa pode fazer e cobrar do candidato. E não dar uma carta branca, falar assim, beleza, eu votei, agora vai lá, te vejo daqui a 2 ou daqui a 4 anos, né, porque a cada 2 anos tem eleições. Não é por aí. Eu acho que o brasileiro tem que cobrar, né? Tem que conscientizar ao votar e também cobrar do político, do mandatário, que ele elege, que ele escolheu. Qual que é a sua opinião, professor? Eu estou plenamente de acordo. Eu tenho, inclusive, familiares meus que falam isso. Ninguém me representa, eu vou votar nulo, não vou votar. O nosso princípio no Partido Novo é o seguinte, é um valor que também pode ser considerado um princípio. Liberdade com responsabilidade, certo? Na nossa percepção, acho que a maioria das pessoas que se aproximam da gente é o seguinte, não deveria ser obrigado a votar, mas você tem que ter consciência do que significa isso. Você não quer isso, você não vai. Alguém vai votar. E quem votar vai escolher. Então você lide, seja responsável para saber que vão eleger alguém no seu lugar e essa pessoa vai governar a sua vida. Então, essa liberdade com responsabilidade implica também nisso que você falou. Você é livre para votar nulo também. Agora, seja responsável pelo resultado. Entenda o que você está fazendo. Então, eu sou totalmente contra nulo, branco, ausência. Agora, ninguém é obrigado. Todo mundo é livre para fazer o que quiser, mas tenha consciência do que está fazendo. E as pessoas não têm. Elas não têm nem consciência de que elas estão hoje, quando pagam seus impostos, financiando o PSOL, o PSTU, o Partido Comunista, Partido Comunista Brasileiro, o Partido Operário, o Partido Operário da Causa Operária, o PCO, essas aberrações partidárias vivem do dinheiro dessas pessoas que acham que ninguém representa, que não tem nada a ver com isso. O sistema é tão perverso que a pessoa se afastando desse ambiente, ela está incentivando que esse horror continue governando a vida dela. Então, assim, eu acho que estou plenamente de acordo com o que você falou. Você tem que participar e, se não quiser, tenha consciência do que você está fazendo. Né? Sim, sim. Eu concordo. Deixa eu só dar um alô para a Luciana. A Luciana, ela é advogada, colega também, e ela me incentivou muito a entrar para a política, entrar para o novo. Então, um abraço, Luciana. Fez uma postagem ali para mim, dando os parabéns. Professor, deixa eu te falar uma outra situação. A gente viveu uma era PT por 13 anos aí, né, mais ou menos aí. Então, o que a gente percebe? Que um dos ideais do PT é exatamente hipertrofiar a máquina pública. Né? Então, o que eles fazem? Eles colocam toda hora concurso público, ou seja, eles incham o Estado, né? E por quê? Porque eles entendem que essa é a filosofia melhor, né, que encher essa máquina estatal. O que eu percebo? Que existe, eu não digo todos, tá? Não digo todos, mas existe alguns funcionários públicos, alguns servidores públicos que a eficiência passou muito longe, muito longe. E isso isso começa a se eternizar porque tem estabilidade, alguns vitaliciedade, aí tem que ter lá processo administrativo disciplinar, ou então sentença transitada em julgado para excluir. Então, assim, existem alguns fatores aí que a pessoa acaba entrando, o servidor público acaba ingressando aí, através de concurso público, em um cargo, e acaba se eternizando. E o Partido dos Trabalhadores, eles fizeram isso com maestria, essa situação de inchar a máquina pública. Né? Agora a pergunta, eu não acho que o caminho é por aí. Eu acho que deve se estimular as empresas, porque grande parte, né, a maioria dos empregos aí são através de empresas, né, inclusive empresas pequenas, né, empresas familiares que geram renda, que geram empregos. Né? Eu queria saber um pouquinho sobre a sua opinião
no que diz respeito a essa mentalidade de inchar a máquina pública e se esse é o caminho certo ou exatamente o oposto, tal como eu entendo, que é reduzir aí a quantidade, o contingente de servidores públicos. Olha, para falar de PT, eu acho que a gente tem que hoje, depois de toda essa história, o PT nasceu de uma maneira bonita, democrática, num ambiente de luta pela democracia, foi uma coisa bonita e tal, mas rapidamente mostrou que veio, né? Rapidamente. Antes da eleição do Lula, a gente já percebia, em 85, com a eleição da prefeita Luiziane em Fortaleza, a gente rapidamente percebia o que aquilo ali era. Hoje, o sujeito para ser petista hoje, ou ele é um ignorante completo, ou ele é um mau caráter, é desvio de caráter. Não tem Ou tem outra interesse no partido. opção. Não tem outra opção. Ou tem interesse direto no partido. Assim, não tem nada que justifique a pessoa ser petista e defender o que o PT fez. Não dá para... Não tem como. Por isso que eu acho o Haddad uma figura tão perigosa, porque ele teve uma educação privilegiada, na mesma escola que eu tive, inclusive, e leu os livros, todos os livros que se mandou ler lá, leu os livros errados e acreditou em tudo aquilo. Então, é muito grave. O PT ele significa uma coisa muito grave por uma questão, pelo menos uma questão muito simples. Eles desconhecem, 10% diria que desconhecem, e 90% finge que desconhece o conceito de escassez. Eles falam uma coisa que é uma verdadeira aberração, que é assim, o Estado não quebra. Então, para eles, tanto faz, se não é do deles que sai o recurso, tanto faz, porque o Estado sempre vai estar aí, independente da quantidade de dívida, ou de desperdício, ou de falta de recursos que houver. Essa cabeça desse pessoal. Absurda, né? Esse pessoal pensa assim e se apresenta assim e tenta convencer você que é assim. Eu já sentei com Postman, já sentei com Lindbergh, já sentei... Essa turma é assim, com Manuela. Isso aí não tem salvação. O pessoal que vota nessa turma, para mim, tem desvio de caráter. Porque assim, é muito simples a questão. É o que você está dizendo. Dinheiro não nasce em árvore. Só existe um tipo de recurso, é o recurso do contribuinte. Né? Aquilo que constrói a vida coletiva é o recurso do trabalho das pessoas. Não tem outro tipo de fonte. Esses caras desconhecem, ou eles fingem que desconhecem isso. Então, um país que arrecada 40% da riqueza do seu povo, um povo miserável, e arranca dele 40% e não entrega, né? E o sujeito acha que tem que aumentar imposto, o sujeito acha que tem que ter mais funcionário público, são 11 milhões de brasileiros funcionários públicos. Eu não estou fazendo discurso contra o funcionário público, não é isso. Mas a elite sabe quem são as pessoas mais ricas do país hoje? Não são os empresários da Faria Lima em São Paulo ou do Leblon, não. É a elite do funcionalismo federal. São as pessoas mais ricas do país. É uma casta de privilegiados que vivem no dinheiro do contribuinte. E esse pessoal finge que não entende, que não sabe que isso está acontecendo. Então, isso tem que ser ensinado nas escolas e não está sendo. Né? Isso que é o pior. E você tem toda a razão. Nós vivemos num Estado perdulário, ineficiente, corrompido, tá certo? Ele não precisa ter o tamanho que tem, nem interferir na vida do cidadão como interfere, muito menos na vida das empresas como interfere. Quem manda no Brasil é a Receita Federal. Tem que ter uma intervenção da Receita Federal. O furor arrecadatório é uma doença nacional, né? E a gente vive nesse ambiente aí de 25 milhões de brasileiros não têm o que fazer. Vivem aí de algum bico, que são 12 milhões de desempregados e agora mais quase 10 milhões de pessoas que perderam seus empregos ou nem procuram mais. É 1 em cada 4 brasileiros aptos a trabalhar. E esse pessoal fica falando de direito adquirido. Fica dizendo que o trabalhismo tem que melhorar as condições de trabalho e de emprego. Hã? Estão falando do quê? Estão falando com quem? Com 25 milhões de pessoas que não tem nada. Não tem nenhuma renda. Entende? Esse pessoal aí não merece, não vale o chão que pisa, Rodrigo. Não vale o chão que pisa. Concordo. Eu concordo com o comentário aqui, inclusive, da Cris. A questão da educação é importantíssimo. O que eu entendo? Qual que é a minha ideia? Eu acho que as pessoas, eu acho que o governo, né, o Estado, o município, eles têm que investir em educação de base. A partir do momento que você consegue implementar uma educação de base
eficiente, né? Voltada tanto para os alunos, como também para os professores, e até pós-colégio, né? Que é tentar acumular a atividade escolar com esporte físico regular, eu acho que você aumenta a qualidade do ensino e aumenta também a oportunidade dessa pessoa ser alguém no futuro, né? E aí, quando você investe em educação de base, você consegue já direcionar aquela criança para a sua vocação nata e a partir dali ela consegue contribuir dando retorno para a sociedade. Então, assim, é muito triste, né, quando fala que realmente essas pessoas vivem de bico, vivem sem oportunidade, vivem sem esperança, né, professor? Principalmente esperança, né? A gente tem que ter esperança que nos move, né? E se não for por nós, é pelos nossos filhos. Então, a gente tem que acreditar que algo bom virá, né, no futuro próximo, não é isso? A gente tem que agir. A gente tem que cuidar Professor, do que é nosso. Tem que cuidar do que é nosso. No nosso exato. programa, vou ser bem breve, no nosso programa de presidência do João Moedo, da nossa chapa, na educação, a gente dizia o seguinte: 50% dos recursos da educação no Brasil, que é o maior orçamento do país, vão para as universidades, e os outros 50% vão para as escolas, para as outras fases da educação, elementar e básica. Fundamental, elementar, básica. A gente acha o seguinte: ensine os brasileirinhos a ler, a escrever, a interpretar um texto e fazer as 4 operações, lavar as mãos, dar um sapato, que você muda o país. Entendeu? Começa com as bases. Gastar 50% do orçamento com universidade, privilegiar. E eu vim de uma universidade pública, eu via há 30 anos atrás que dava muito bem para a gente pagar pelo menos uma parte, fazer um modelo onde quem pode paga, quem não pode não paga. Esse negócio de que o Estado tem que cumprir, porque é uma obrigação do Estado, um dever do Estado, um direito do cidadão. Você não entra numa biblioteca na Universidade de São Paulo, está caindo o telhado, está com um goteiro em cima dos livros. Por quê? Porque não tem recurso. E esse pessoal continua com o mesmo discurso. Então não adianta. Ou a gente vai trazer uma ideologia diferente e falar: olha, infelizmente não tem dinheiro para todo mundo, certo? Os recursos são escassos, eles ignoram a escassez, nós vamos privilegiar as gerações futuras. As crianças vão aprender a ler e escrever, os professores vão ser bem remunerados, vão ser bem treinados, e a universidade vai ter que pagar por isso. Infelizmente é assim que vai funcionar. Sim, exatamente. Professor, eu sabia que a live ia ser rápida, mas não sabia que ia ser tão breve. Faltam 5 minutos apenas. Eu até queria continuar, mas vamos manter aí 1 hora, porque a discussão aqui está muito interessante, está muito verticalizada, está muito interessante a nossa live. Então, assim, eu queria que você falasse as palavras finais para eu fazer um encerramento, considerando esses 5 minutos finais aí. Olha, eu primeiro queria te cumprimentar mais uma vez, dizer que no que eu puder ser útil a você, ao novo aí em Minas, conte comigo. Espero que você tenha uma boa performance. Se você tiver aí o espaço para contribuições, eu vou fazer a minha contribuição modesta, mas vou. Você já tem aí alguns pré-candidatos já abriram a sua vaquinha, né, o seu processo de arrecadação. Vamos trabalhar para que você seja eleito, que a gente precisa de gente como você e todos esses outros brasileiros e brasileiras que entraram no partido agora, passaram o processo seletivo e vão para a luta cuidar do que é nosso. E começa pela cidade. A gente vive na cidade, a gente não vive no Brasil, a gente vive na cidade, onde a gente está o nosso bairro, a nossa escola, o nosso clube, a casa de saúde. Então, é disso que a gente tem que fazer, cuidar do que é nosso. Está de parabéns, conta comigo. E sempre que puder conversar, a gente conversa aqui, mas quantas lives forem necessárias. Professor, muitíssimo obrigado. A Nara está perguntando aqui, Rodrigo de onde? Rodrigo de BH, eu estou aqui em Belo Horizonte. Eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, sabia que eu ia aprender muito e que esse bate-papo ia ser excelente, e foi muito melhor do que eu imaginava. Sou realmente pré-candidato por indignação e por vontade de fazer o que é certo, tá? Fazer o que eu acredito, e, sinceramente, estou muito esperançoso. Nós vamos fazer, tem uma vaquinha virtual e tudo, eu estou esperando sair o CNPJ, deve sair no início de outubro, finalzinho de setembro para início de outubro, e assim que tiver eu te falo.
Eu também então vou fazer uma campanha super enxugada. Se Deus quiser, quando chegar lá, eu vou ter 5, no máximo 6 assessores, se eu conseguir e pretendo. Por quê? Porque eu entendo que o dinheiro não é público a ponto de ser de ninguém. O dinheiro é público, mas é do contribuinte. A gente tem que prestar contas. Afinal de contas, a gente tem que ter responsabilidade. Então, enfim, eu estou muito motivado, estou muito feliz e confesso que é um desafio novo. E eu fico feliz porque neste partido tem pessoas inteligentes e nota 1000, como o senhor é. Então, fica um muito obrigado. Vamos confiar, vamos acreditar e, se Deus quiser, vamos galgar passos para atingir esse Brasil que o Marcel Van Hatten faz diferença, que é um outro Brasil, um Brasil melhor para nós e para as futuras gerações. Muito Professor, bom. Um grande abraço. Grande abraço. Obrigado. Prazer estar contigo. Um abração. Fique com Deus, igualmente. Igualmente.